Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Siniscal, que eu sou advogada, professora de português aqui no curso Setor EAD e vou ministrar para vocês o curso de Direito Empresarial que está sendo pedido agora nos concursos, né, da Fundação Carlos Chagas, não somente da FCC, mas de algumas outras bancas resolveram descobrir o direito empresarial aí como, né, um ramo do direito. Na verdade ele existe já faz bastante tempo, né, veio aí como uma alteração do direito comercial e tá aí com, né, uma parte no Código Civil, outra parte em leis esparsas que a gente vai juntando, mas de qualquer forma o edital de vocês pede uma parte, né, de direito empresarial e até então que a gente sabe são 5 questões que serão cobradas. E além das 5 questões de direito empresarial, que em muito se parece também e traz elementos do direito civil, temos aí as 5 questões de direito civil também. Então, se você juntar tudo aí, não é uma quantidade tão irrisória, né? A gente tem 10 questões aí de um direito aí que uma hora tem mais cara de direito de empresa, outra hora tem mais cara de direito civil mesmo, mas passou a ter mais atenção, merecer mais atenção das bancas, acho até porque era uma matéria que os alunos não davam tanta atenção, não era cobrada, então não havia essa preocupação, né? E agora que isso está sendo pedido nos editais, os alunos estão realmente tendo que correr atrás. A boa notícia é que, né, não é uma matéria difícil, né, muito diferente de português, por exemplo, não tem assim um grau ou tem um grau muito baixo de subjetividade. As questões pedidas, né, que a gente tem feito análise aí dos editais e de provas anteriores, são o que a Fundação Carlos Chagas mais gosta, né, que é letra da lei. Então, esse curso é um curso relativamente rápido, assim, até pela demanda do edital, e é um curso muito interessante porque, para quem não tem noção, não aprendeu ainda, né, não teve oportunidade de aprender, ou para aqueles que já aprenderam, mas viram isso há muito tempo atrás, não se lembram mais sobre, por exemplo, títulos de crédito, né? É um assunto bem tranquilo e o curso, né, ele vai ser voltado especificamente para essas perguntas de prova. Então, em algumas horas de estudo, assim, você que vai adquirir o nosso curso, né, e que realmente está investindo bastante no estudo para ter um resultado bacana aí na prova, né, um resultado final bacana, ele é rápido. Então, assim, algumas horas de estudo, em uma tarde, em um final de semana, você matou o direito empresarial e você vai praticamente garantir essas questões de direito empresarial da sua prova, né? Não há muito o que se inovar e, como eu disse, banca FCC adora a letra da lei, não gosta muito. A gente ainda tem também direito empresarial, assim como em outras áreas do direito, né, correntes diferentes, posicionamentos diferentes, posicionamentos dos tribunais, às vezes, que não estão sedimentados, enfim. Mas a banca não costuma mexer muito com isso, né, porque isso dá margem a recursos, que é o que as bancas, no geral, abominam, né, ter a oportunidade de ter espaço aí para um recurso, que o concurso empaca, fica todo mundo parado ali, eles ficam gastando dinheiro também, então eles evitam isso. E o direito empresarial é
absolutamente fácil, assim, no aprender aí desses conceitos, né? O que é empresário, o que é uma sociedade empresária, o que são os títulos de crédito, quais são suas características, né? Cartularidade, oponibilidade, enfim. São palavrinhas, assim, são expressões bem tranquilas, assim, mesmo para quem não é da área do direito, é bastante tranquilo para ser, que faz muito sentido, assim, né, que é uma atividade empresarial, uma atividade comercial, que todo mundo está acostumado a ver, né, então faz bastante sentido e é isso que a gente vai trabalhar. Eu vou começar essa primeira aula abrindo aqui com o edital aí para vocês, vendo, né, o que vai ser pedido, explicando mais ou menos para vocês como isso vai ser pedido, e aí depois a gente dá início ao estudo do direito empresarial propriamente dito. Vamos lá. Aqui é Direito Empresarial, Secretaria da Fazenda do Maranhão, para o ano de 2016, para esse ano que estamos agora. Então, vamos lá. O que consta do edital? Primeiro deles, conceito de empresa. Como eu falei, bastante tranquilo, né? O que é uma empresa, uma sociedade empresária, qual a sua personalidade jurídica, os requisitos essenciais para você constituir uma empresa, né? Então, é bem facinho, assim, não tem muita surpresa. Conceito de empresário, né? Como pessoa jurídica, quais são os seus elementos, né, para se tornar um empresário, né, as atividades que são consideradas atividades de um empresário, enfim, e os requisitos para isso também. O estabelecimento empresarial, né, e não só estabelecimento empresarial, mas a diferença entre estabelecimento empresarial e empresa propriamente dita, e as sucursais, como é que ficam aí. Então, são questões de provas aí que são pedidas, são fáceis, por isso que eu falei, o curso ele tem uma vantagem tremenda, porque ele é rápido, ele é fácil, você mata ele num dia, num final de semana, e de repente antes da prova também deixa para ver, né, para fazer uma outra revisão aí antes bem próximo à sua prova. São conceitos aí que são de bastante fácil assimilação. Próximo ponto, microempresa e empresa de pequeno porte, Lei Complementar 123 de 2006. E aí a gente tem as vantagens, né, no caso de uma microempresa e empresa de pequeno porte, para o seu arquivamento, inscrição de seus atos, procedimentos simplificados, obrigações previdenciárias e trabalhistas, que também fazem parte, né? A gente tem uma simplificação aí, um procedimento, às vezes um pouquinho diferente, né, em alguns aspectos, para esse tipo de empresa. E é claro que, assim, o edital de vocês, ele é bastante vago, assim, ele não fala especificamente de um ou outro ponto, mas a gente vai trazer sim, né, esses pontos que são importantes, que têm diferenças, assim, e não com tanta profundidade, talvez, porque a tendência da prova, né, das provas da Fundação Carlos Chagas, que tem pedido direito empresarial, ela não é tão, não é de um questionamento tão denso, né, tão profundo. Ele tem se atido bastante a conceitos e institutos, né, que às vezes o aluno acaba desconsiderando, né, não vou nem olhar direito empresarial, são só 5 questões e eu vou no chute, aí eu vou no abraço, né, não dá para fazer isso, porque você tem 2 pontos aí que eu acho que não são interessantes. Primeiro, a matéria é fácil, você fazendo um curso bem direcionado aí que te coloque aí, né, na boca do gol aí e você possa trabalhar bem a prova, você mata isso. Então, se você não
der o mínimo de dedicação aí para a matéria, você acaba perdendo questões fáceis. E outra, né, se a gente somar direito empresarial com direito civil, e direito empresarial traz sim muitos conceitos do direito civil, que eu vou tentar fazer aí um meio de campo aí com o professor, né, que dá direito civil, para não entrar na matéria dele também, não ficar trazendo repetições, né, de conceitos aí, a não ser os que forem absolutamente necessários, assim, fundamentais ao direito empresarial. Então, são dois pontos favoráveis a você fazer um curso rápido, que vai te permitir ter essas informações e vai te garantir praticamente 5 questões ali, porque as questões não são difíceis. A gente vai trabalhar também, como eu gosto de fazer, que não é só trabalhar a teoria, trabalhar também as questões, que aí você realmente, o aluno consegue ver, né, como a questão é pedida, especialmente para quem não é da área do direito, que não tem essa vivência, né? Então, a gente vai trabalhar assim isso. Próximo ponto, prepostos, né? Qual a responsabilidade dos prepostos, enfim, a escrituração também. Depois entramos em sociedade propriamente dita, o conceito de sociedade, sociedades não personificadas e personificadas, sociedade simples. No caso, sociedades de pessoas e de capital. Isso aqui não está no edital propriamente dito, mas é um desmembramento aí que a gente faz do edital. Sociedades irregulares ou de fato, o que é uma sociedade irregular aí, como ela se comporta, qual é a responsabilidade dela no seu meio ali de atuação, né, já que ela é irregular, enfim. Sociedades empresariais e não personalizadas, sociedade unipessoal, né? Quais são as características aí de cada uma? E essa matéria é bem fácil, pessoal, é bem tranquilo, então vale a pena, sim, dedicar aí alguns, não são nem alguns dias, assim, são algumas horas aí de estudo para você aprender e matar isso tranquilo na sua prova. Sociedade delimitada, isso também cai em toda a prova, né? Alguns conceitos, características, a questão dos sócios, as responsabilidades, a aplicação subsidiária da lei das SAs, a lei 6.404 é uma lei enorme, né? Claro que a gente não vai fazer o estudo nem quando estivermos em sociedades por ações, aí, que é um item do edital, a gente não vai fazer um estudo tão denso, tão complexo aí, né, porque a prova realmente não exige, mas ela pergunta, né, sobre capital social, sobre administração, responsabilidades do administrador. Estou falando aqui da limitada, já comecei a falar da sociedade por ações. No caso, o contrato social, né, também da sociedade limitada, e as cotas, sociedade por ações, conceito e características, né, o que diferencia uma da outra, o seu capital social, a administração, como eu disse, a responsabilidade, né, do administrador, e de forma geral, os aspectos mais importantes, mais relevantes mesmo, e que mais caem, mais são cobrados em prova sobre a sociedade por ações na lei das SAs. A sociedade cooperativa também, que ela já teve até, acho que um pouco mais em moda, né, mas ainda tá bastante, assim, vez por outra cai uma, né, ou de repente caem duas questões, mas ela é bastante tranquila também, conceitos, características, classificação no Código Civil, no novo Código Civil, atenção para quem, né, tem aí livros mais antigos, né, e principalmente sobre institutos, né, que a gente vai falar bastante sobre isso, né, tem ali um livro do tio, né, que se formou ali advogado, né, há alguns anos, algumas décadas atrás, né, ou do pai, da mãe, não sei. Mas são só institutos, aí são só definições, acho que eu consigo pegar. Aí toma cuidado, não pegue, tente pegar sempre pela lei atual, novo Código Civil de 2002. Natureza jurídica também da sociedade cooperativa, capital social, responsabilidade dos sócios, órgãos da administração.
Que mais que cai? Dissolução e liquidação das sociedades, como fica a questão aí do patrimônio, né, do patrimônio da sociedade, dos sócios, enfim. Outro ponto também cobrado na prova de vocês, que a gente também vai fazer o possível para resumir aí os pontos mais importantes e trazer para vocês da forma como cai na prova, já que a lei não é assim tão concisa, né? Recuperação judicial e extrajudicial, a falência, a classificação creditória também, que sempre cai em prova. Se não cair na prova de direito empresarial, cai na prova de direito civil ali em alguma questão. Classificação creditória é sempre pedida, né? Porque a gente até cria métodos mnemônicos aí para os alunos memorizarem, né? Assim, aquelas brincadeirinhas bonitinhas, engraçadinhas e que funcionam pacas em prova. Lei 11.101 de 2005. Como eu disse, a gente trabalha muito em institutos, definições e letra da lei, né? Eu vou trazer também, deixar os pontos mais importantes aí que vocês devem estudar, devem se ater. Natureza jurídica, administrador judicial e comitê de credores, aí como é que isso é feito. Pedido de recuperação judicial, plano de recuperação judicial, né? Quando você faz um pedido, você tem que estabelecer aí um plano para que essa recuperação judicial seja feita. A convolução da recuperação judicial em falência, quando é que isso acontece, quais são os requisitos, olha, não é mais caso de recuperação judicial, agora já vamos para a falência. Novamente, para quem não está aí ambientado, não está acostumado ao assunto, não é um assunto difícil, tá? A gente vai esmiuçar isso da forma mais fácil possível. Classificação dos créditos, procedimento da falência, direitos e deveres do falido, arrecadação de bens, pagamento aos credores e o procedimento de encerramento da falência. Tá parecendo enorme, nossa professora, mas então o curso vai ser enorme, cadê uma tarde, aí um dia, algumas horas que eu vou passar estudando isso? Não, mas a gente não vai, como eu disse, estudar com tanta profundidade. A gente estuda aí as definições mais importantes, os casos mais importantes, aí casos que são reiteradamente cobrados em provas, mas a gente não entra, e não vai entrar, por exemplo, na parte processual da falência, né, e da recuperação judicial. E a parte mais tranquila de todas aqui, que no caso são os títulos de crédito, né? Nota promissória, cheque, duplicata. Isso é fácil, é gostoso de ver, assim. Questão que vai ser pedida na sua prova, pode ter certeza de uma ou duas questões, dependendo do bom humor aí da banca. Temos a teoria geral, a literalidade, a autonomia, a cartularidade, a abstração dos títulos de crédito, né, são características dos títulos de crédito, oponibilidade, que isso é comum a todos eles, né, e aí estudamos cada um deles separadamente, né, vou até trazer uma tabela para vocês que é super mais fácil de memorizar, né, nota promissória, cheque e duplicata. Nota promissória, conceitos, requisitos essenciais, vencimento, prescrição, cheque, idem, conceito, natureza jurídica, requisitos essenciais, lei uniforme, que é a Convenção de Genebra, né, que assinamos aí, fazemos parte, no caso do cheque. Espécies de cheque, cheque ao portador, nominal, a ordem, pós-datado, cruzado, marcado, administrativo, fiscal, em branco e visado, né? É uma questão, como eu disse, fácil e que se a prova pedir, você tem ela na ponta da língua.
Depois disso, o edital de vocês se encerra aqui. Isso é o que é pedido no edital e o que será cobrado aí na prova. O que eu falei, a gente está meio que, né, adivinhando aí. Na verdade, a gente está sempre adivinhando, que é isso que a gente faz de melhor aí. A gente está sempre adivinhando o que a prova vai pedir. É um exercício diário e eterno, né? O que a sua prova será que, né? Qual é a tendência das últimas provas? E em cima dessa tendência, né? Será que qual é o assunto da moda, né? Ah, tá. A tendência tem sido pedir direito empresarial, mas a gente tem um ponto bem interessante aqui que veio já com uma lei nova aí de 2015, inclusão social. Então agora a gente tem direito empresarial sob a ótica da inclusão social, né? Porque a moda, né? Moda entre aspas, eu não estou utilizando essa expressão no sentido pejorativo, mas é só no sentido de que todo mundo está falando nisso, né? E com toda razão, acho que com todo respeito. É incluir, né? Então porque uma pessoa tem um certo tipo de deficiência, ela não pode ser empresária, né? Quais são os requisitos para isso acontecer? Então a gente vai estudar isso também, já é uma novidade, a lei é do ano passado. Então olha só, uma coisa que é bem bacana aí para ser cobrada na prova de vocês. Eu trouxe agora um trecho do Código Civil que começa aí a falar sobre o direito de empresa, né? Que começa aqui no livro 2 do Código Civil, artigo 966. Eu não vou ficar lendo, óbvio, com vocês aqui o Código Civil, os artigos, mas essa primeira introdução aqui, essa primeira pegada aqui do direito empresarial que a gente vai começar, que é o direito de empresa, vocês precisam consultar o Código Civil. E, como eu disse, Fundação Carlos Chagas, né, concurso público igual à letra da lei. Vale a pena aí ler algumas vezes, responder questões, estudar com o Código Civil do lado ali para você poder já ir consultando e lendo. Eu marquei aqui alguns pontos importantes aqui nesse trecho primeiro que eu trouxe do direito de empresa para vocês, mas independente disso, façam a leitura, né, e marquem os aspectos que vocês de repente acharem importantes. Eu não vou realmente ficar falando aqui com vocês, mas vocês façam esse acompanhamento. Professora, eu não tenho um código civil, eu tenho um monte de material, mas código civil especificamente eu não tenho, ou eu não tenho um código civil comentado. Para prova, a gente vai trabalhar a parte dos comentários, então você não precisa de um código civil comentado. Não tem um código civil, vai lá planalto.gov.br, imprima ou consulte se você se sentir à vontade, né, de fazer essa consulta no próprio computador, ali na tela do computador, a lei ali fresquinha, né, então ali você tem certeza de que você está consultando a lei atualizada, a não ser que o Planalto coma uma bola gigantesca e não atualize né, uma lei ou um artigo de lei aí importante. Isso nunca aconteceu e eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, assim, se isso acontecer, mas a professora recomendou que fizéssemos isso. Se isso acontecer, é uma absoluta novidade, assim, né? Como estamos vivendo um momento de novidades extremas, né? Mas é o que eu faço. Quando eu tenho que consultar alguma coisa, um material atual, ou eu tenho o meu código, né, meu compilado de leis, ou eu recorro a o que está no site do Planalto. Então você vai lá, você separa, seleciona a matéria que você quer ali. Eu quero o livro 2, que começa a falar, que é onde começa a interessar a gente, né, direito empresarial. No livro 2, ali, artigo 966. Então, tu seleciona, copia aquilo, cola no material, um documento do Word, em alguma coisa que você queira imprimir, não é tão extenso assim, você pode imprimir e fazer suas anotações, ou você pode deixar no computador ali, e aí você vai fazendo os seus grifos, as suas anotações no próprio documento do Word, na plataforma aí que você quiser.
para ter isso fácil ali para você estudar, né? Porque se você for ficar consultando ali, não, deixa, eu abro a lei do Planalto ali e já tenho, mas você não tem os seus grifos, você não tem as suas anotações, né? Então, acaba perdendo um pouco por causa disso. Então, a gente começa aqui. Direito de empresa, né? A parte do direito empresarial no Código Civil, ela vai do artigo 966 até o artigo 1195, né, que até antes do livro do Direito das Coisas. Chegou em Direito das Coisas, encerrou a participação do direito empresarial. Além disso, a gente tem outras leis, como eu falei, a 123, que é de microempresas, a 6.404, que é a lei das SAs, a 11.101, que é a de falência, que são leis que a gente vai estudar também paralelamente ao Código Civil. Tá? Então, eu trouxe aqui essa primeira parte, aqui, essa introdução do direito de empresa, né? Copiei aqui para vocês, para ficar certinho aí no material de vocês. E aí, quando a gente for estudando, né, esses conceitos, vocês podem aí voltar e recorrer aqui a esse material. Então, tem uns pontos aí que eu já fiz um grifo, já marquei em outra cor, que é o que eu gosto de fazer para estudar. Eu acho que é assim que funciona. Terminou? Explico também alguma coisa de sociedade, que já trouxe aqui nessa primeira colagem do Código Civil. E aí começamos diretamente o estudo do direito empresarial. E aí você vai, com essa primeira parte, fazer uso desse primeiro compilado aí, dessa primeira colagem de artigos do Código Civil. Então, mencionei aqui um artigo específico, vai lá, dá uma olhadinha, leia. É assim que se estuda direito, tá? Para quem ainda tá cru no assunto, não adianta só ler, no artigo 966 ele diz isso. Não, você precisa recorrer ao texto da lei, porque assim que a prova vai pedir também para você o texto da lei, para você saber que ler aquilo, né? E esse vai e vem, né? Por exemplo, começar a falar sobre o artigo 966 ali, que ele descreve quem é o empresário propriamente dito. Tá, eu já li uma vez, daí depois mais pra frente eu falo de novo do artigo 966. Vai lá, leia novamente, né? Faça esse exercício, porque ele te dá, te ajuda da melhor forma possível a você memorizar. E é o que a prova vai fazer com você. Ela vai perguntar para você, por exemplo, quem é o empresário, né? Quem é a figura do empresário? Quem é considerado como empresário? Quem exerce atividade intelectual, por exemplo, é um empresário? Então você vai, visita aquele artigo de novo, né? Depois de umas 3 vezes, você já tá com aquilo tinindo na ponta da língua. Então, sim, realmente isso facilita muito, você praticamente, você bastante otimista, mas eu acho que aí vale o otimismo. Gabaritar a prova de direito empresarial, não só direito empresarial, até direito civil mesmo, assim, fica muito fácil. O que não quer dizer que se você não gabarite, né, você não acertou aí, não, a gente tem que ir afinando, né, concurso é isso, você vai afinando, vai dando aí umas boas, né, corrigidas aí em comportamentos que você tem, começar a estudar por matérias que você já sabe, não, esse é um comportamento que a gente faz, que ele é praticamente inevitável, né, para nós concurseiros, assim, né? Quando você começa, assim, a abrir um edital que você tem interesse, poxa, bacana, vou prestar, né, a minha particularidade, começar por direito constitucional, que eu adoro e tenho muita afinidade. Então, tá, mas aí você chega, né, num direito constitucional que você já tem afinidade, você lê novamente as mesmas questões,
os mesmos institutos, você já, enfim. E aí vai deixando para o final aquelas matérias que você não tem tanta afinidade, né? Meio que sem querer querendo. Aí chega lá, processo penal, por exemplo, né? Professora Janaína, muito bacana, que eu não tenho afinidade nenhuma, né? Chega lá, é a matéria que você deixa para o final e aí tem que correr, porque tem que acabar de estudar aí, de cumprir o seu edital, e a matéria que você sempre erra é a que você continua errando, porque é aquela que você deixa para o final. Enfim, eu dei essa diquinha aqui porque eu adoro dar dicas. Acho que eu vou escrever um livro só sobre dicas de concursos. E a gente vai começar agora a estudar direito empresarial, mas antes, eu abri o edital aqui com vocês, expliquei os pontos, a gente vai fazer uma paradinha e já já a gente volta com o início da matéria.